Então vamos lá. Lucro imobiliário. Bem, primeiro vamos entender o que é lucro, porque existe uma... Vou trabalhar no conceito. O que é lucro? Existe um... E é um erro muito comum. O cara compra o imóvel e ele põe lá na declaração de imposto de renda dele, comprou o imóvel, pagou 400 mil, põe lá na declaração dele 400 mil. Chega no ano seguinte, ele fala, ele liga no meu imobiliário, quanto que tá valendo um apartamento aqui tá valendo, você vai comprar ou vai vender? Tô querendo vender 490. Daí ele vai lá e põe na declaração de imposto de renda dele. Daí, se perdeu no conceito. Para saber qual é o lucro, tem que estar bem claro o conceito de aquisição. Qual que é o custo de aquisição? O que ele aferir acima do custo de aquisição, isso é lucro. E é um erro, tenho certeza que vocês já viram muito casos assim. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender o que é o custo de aquisição. Até 1996 era possível você corrigir a sua aquisição por conta da inflação. Então, e essa tabela se estendeu até 1998. Então, qualquer imóvel adquirido antes de 1998, a gente pega o conceito de aquisição, que é o que a pessoa de fato pagou no imóvel. Vai pegar lá o contrato de aquisição e somar o que ela pagou. É interessante que entra quase tudo no conceito de aquisição. O valor que pagou para o vendedor, o valor que pagou de comissão, que a pessoa pagou de comissão, entra no custo de aquisição, ele vai somando. Entrou dentro do imóvel e falou, puxa, mas eu preciso, o cara quando vendeu ele estava meio apertado e o imóvel está abandonado aqui de manutenção já faz alguns anos. Aí entrou as despesas que ele teve de reparos na parte elétrica, parte hidráulica, pintura, tudo que veio trazer de forma a agregar valor no imóvel, isso entra no custo de aquisição. Obra, né? Tudo isso com Obra. nota fiscal, claro. Tudo isso de forma... nada é provado na saliva, é tudo com documento. Tudo com documento. Laudênio, aqueles TBI, algumas regiões aqui em São José tem só na região sul, que tem são regiões de foro da família real, aquele custo. Quem pagou é que coloca no custo de aquisição. Então, mas a pessoa também não pode esquecer no custo de aquisição. Na hora que eu estou comprando um imóvel, eu viro pro corretor e falo, olha, a minha oferta é 400 mil. Na hora de redigir o contrato, se ficou claro que quem está pagando a comissão é o vendedor não entra no custo de aquisição. O custo de aquisição entra se o cara tiver o recibo na posse dele. Se ficar claro que foi ele que pagou a comissão. Senão isso é despesa de quem vendeu e não custo de aquisição. E não muda em nada no valor, né? Para quem está comprando ele não muda em nada. Mas quem tem interesse, quem compra um imóvel para negócio, o cara compra já com intenção de vender, que fique bem claro que a nota fiscal ou o recibo do corretor tem que estar no nome dele, ele pagando. E qual que é a diferença da nota fiscal com o recibo? Por exemplo, o corretor emite uma nota fiscal, aí tem a tributo lá, vamos falar, 6%. E o recibo? A diferença está na tributação. A pessoa jurídica ela paga bem menos imposto. A da física é 27,5%. A da física ela vai para a tabela do imposto de renda. Então, um resumo bem rápido aqui da tabela do imposto de renda da pessoa física. Passou de R$ 1.900, orienta você a fazer o carnê-leão. Ou seja, passou de R$ 1.900, já vai para a tabela do imposto de renda, que começa com 15% e vai até 27,5%. Mas para chegar a 27,5% não precisa muito, deu 4 mil e pouco, já está na tabela de 27,5%. Acima de 5 mil reais. Então uma comissãozinha aí de 10 mil reais 27,5%. já deu 2.700.
E daí vai para a declaração de imposto de renda e lá você vai tentar restituir alguma parte. Então, se a pessoa teve uma comissão no ano de 30 mil reais, ela vai pagar aí perto aí de 7.500 de imposto de renda. Quando ela fizer a declaração de imposto de renda de ajuste anual, na tabela anual, que a margem de isenção é perto de 30 mil, é muito provável que ele restitua quase tudo. Mas no momento que ele aferiu a comissão, ele precisava ter contribuído com os 27,5, do que excedeu a tabela de isenção, que é só R$ 1.900. Mas voltando, então é deixar bem claro o custo de aquisição, é o que se pagou no imóvel. A pessoa comprou o imóvel em 1970, a Receita disponibiliza, eu não preciso estudar as tabelas, estudar a regrinha de 3, não precisa nada disso. A Receita Federal disponibiliza de um programinha, baixa de forma gratuita, é leve, que chama GCAP. E nela, quando você insere as datas, ela já já te dá esse desconto no imposto. Então, um imóvel adquirido lá em 1970, na hora de pagar o imposto, tem um deságio. O que o GCAP não faz, vai precisar de uma consultoria, é a atualização não é a atualização, raramente você vai achar uma declaração de imposto de renda que o valor esteja convertido em real de forma correta. Cruzeiro real, né? Porque estava em cruzeiro ou estava em cruzado, em qualquer moeda assim. Geralmente o cara colocou na hora de apurar o imposto, convém conferir essa nomenclatura. E essa nomenclatura tem umas tabelas de conversão. Algumas décadas atrás a gente mantinha esses livros, essas publicações dentro do escritório. Hoje eu tenho um acesso eletrônico. Joga o valor, já converte e já gera resultado. Não é bem assim, mas eu preciso do estudo, adquirir essa tabela. O cálculo é bem simples. Eu tenho a tabela, eu divido pelo coeficiente da data da aquisição e multiplico pelo coeficiente atual. Então o cálculo é bem simples, mas precisa recorrer a essa tabela para trazer para o valor real. Sempre vai dar perto de zero, quase sempre, porque a moeda teve um deságio gigantesco. Só na última conversão, o corte foi 3.750, só na última, mas por uns 20 anos aí a gente tinha um corte de 3 zeros quase que por ano. Então vai trazer perto de zero, mas esse é o custo de aquisição. Isso a gente está falando de imóveis antigos. De imóveis antigos. De uma forma geral, os imóveis atualizados, comprou, tudo quanto é custo de aquisição, que são esses, está ali. É importante lembrar também que a pessoa comprou o imóvel e resolveu fazer uma reforma que é básico depois de 4 anos que ela está no imóvel. Trocar piso, gesso e encanamento. Por muito tempo, ele adicionava esse custo de aquisição no mesmo item da declaração de imposto de renda. Hoje já tem um item específico, código 17, que chama-se benfeitorias. Onde só tem as benfeitorias de obra. Esquece sofá, geladeira, planejado, esquece. É obra elétrica, hidráulica. O móveis planejado até dá o risco, porque ele agrega valor no imóvel. O que é fixo no imóvel. Por exemplo, esse gabinete aqui, ó, está fixado. Essa pia está fixada. Então esse tipo de imóvel dá para agregar. Mas guarda-roupa de uma forma geral, não. Sofá de uma maneira geral não. Lustre sim. Você põe na reforma. Parte elétrica. Isso. O guarda-roupa que você fala é planejado. Então, se ele ficou fixo no imóvel, você agrega. Se a Receita tiver dúvida, tem que fazer um laudo, certo? Sim. Eu nunca vi ela fazer um laudo. Geralmente ela não perde muito tempo, ela cata. Geralmente. Por quê? Eu costumo falar para os clientes que lá na Receita Federal, o fiscal também compra imóvel e também faz reforma. Aí o cliente fala assim: André, eu não tenho nota
Eu só tenho nota do material. No que do pintor. Eu fiz uma busca no meu CPF e eu consegui puxar a nota da tinta, eu puxei a nota do piso, mas eu não tenho da mão de obra. Eu falei, cara, mas dá para recorrer ao pintor, entrar em contato com ele, pega um recibinho simples, desde que tenha o CPF dele, dá para recorrer e recompor isso, mas não esquecer que o cara que trabalha lá na Receita Federal, o fiscal, ele também tem imóvel e ele também faz reforma. Não dá para ensabonetar o valor. Eu paguei um pedreiro, daí eu fiz um TED na conta dele e tem o número do CPF no comprovante do TED. Eu não preciso de mais recibo. Precisa de mais recibo. Comprovante eletrônico. Comprovante eletrônico. Fechou. Mais fácil. É só fazer um histórico, do que foi feito na obra. É bom pegar uma assinatura ter um contratinho de prestação de serviço, pegar a assinatura do empreiteiro, de uma forma geral, porque isso vai refletir na declaração dele. E se ele fizer uma defesa lá do outro lado, não reconhecendo a prestação de serviço, porque se a declaração dele não estiver bem feita, ele cai numa malha fina de 27,5%. Mas ia ser muito difícil ele recorrer se você fez um TED. Não, tudo bem, mas aí você vai ficar parado lá. Vai ficar na briga de quem está certo. Vai ficar na briga lá. Nada melhor do que... Ele pode alegar que isso foi um carro que ele vendeu, uma bicicleta que ele vendeu, um acerto de conta, ou qualquer uma outra coisa. O resumo é, comprou o imóvel, guarda todos os recibos. Todos. Ah, o cara vai colocar uma buchinha na parede ali para poder fixar. Guarda. Comprou o espelhinho da tomada, pede a nota fiscal, guarda. Ou eletrônica ou... Mas André, você disse que é só itens que fixa. Se for, você tem uma casa de porteira fechada, ela vem com sofá, cama, tudo. A pessoa consegue agregar esses valores também? Porque o imóvel vai ser um pouco mais caro por causa disso. Não consegue. Daí o que eu aconselho a fazer? Declarar o venda dos móveis separados. Daí o que eu aconselho a fazer? Declarar o venda dos móveis separados. E na instrução normativa da Receita Federal, ela tem um adendo que até R$30 mil de diversos que eu venha vender, e desde que isso não seja uma atividade corriqueira, uma atividade regular, você pode declarar como isento. Então o que acontece? O que a Receita Federal prevê? Chegou agora em novembro, isso é muito comum nos Estados Unidos. Chegou agora em novembro, minha esposa querendo ir para o shopping, criançada cresceu, precisa comprar roupa, enfeites de Natal, não, beleza. O que a gente tem que não está usando? Eles chamam de garagem cell. Põe tudo na garagem, liquidou. O que você vender lá até R$30 mil, ou dólares, culturalmente no nosso aqui, R$30 mil, você vendeu até R$30 mil, e isso justifica uma compra. De repente eu tenho um caixa justinho, R$30 mil, vem influenciar de forma significativa no meu caixa. Eu usei esses R$30 mil e dei entrada num carro. Comprei o carro, saiu nota fiscal paulista. Não tem como não sair. Eu digo da onde que eu arrumei o dinheiro. Pago o imposto dessas quinquilharias que eu vendi na garagem de casa, nesse brechó que eu fiz lá no condomínio por 4 dias? Não, você não paga imposto. Não é um negócio regular, você não vive disso. Simplesmente você já pagou imposto quando comprou. E é um material usado que você vendeu. Então até R$30 mil não paga ganho de capital nesses imóveis. Então se eu falar que eu vendi a geladeira, o sofá deu R$29 mil, esse dinheiro entrou na minha conta limpo, se eu provar que eu vendi para ele. Desde que eu fiz vendido para Luiz Paulo, CPF tal, mesa, geladeira, sofá e cama, ou itens eletrodomésticos. Aí você não oferiu ganho. Se fizer o recibo separado, a pessoa também, com certeza, ela tem no controle de caixa dela, no cartão de crédito, nota fiscal paulista, ela tem que aquilo foi adquirido e não existe uma tributação em cima da venda, só em cima do ganho. Aquele cara que tem aquele condomínio Costa Norte, lá em Caraguatatuba. Costa Nova Residência, acho que é Costa Nova. É Costa Norte, não é? Né? Do João. Ele constrói umas casinhas modelo lá, mobília e vende. Se ele tiver a nota fiscal da mobília, falar que vendeu e vendeu pelo preço que ele pagou, se ele não teve lucro na venda, ele não vai pagar imposto nenhum.
Então é só ele fazer um contrato separado. A gente fez isso um tempo atrás no Gran Clube Vila Ema. O cara E ele tava faz isso para mobiliado, vender. apartamento mobiliado, aí declarou só o valor do apartamento e, um exemplo, 100 mil reais, ele colocou como venda de mobília. De mobília. Se o cara tem as notas fiscais, ele só vai pagar imposto da mobília se ele teve lucro. Se ele não teve lucro, ele não vai pagar imposto da mobília. Entendeu? Então o problema da mobília é só redigir bem o contrato, fazer. E na hora de fazer o contrato, a imobiliária ela se diferencia do mercado quando ela faz um checklist memorial descritivo. Faz um memorial descritivo bem detalhado. Porque se não fizer, quem é o mais antigo aí já viu a entrega do apartamento, tem que arrancar até o espelhinho de luz da casa, né? Deixa no fio pendurado, cortado. Deixa no fio se não fizer um memorial descritivo bem feito. O que não está no memorial descritivo, tem uns camaradas aí que arranca tudo. Então, é detalhar, separar. Ou até no próprio corpo do contrato. Até no próprio. A gente faz no corpo do contrato mesmo. O memorial descritivo, né, faz um anexo do Não, corpo faz do no corpo contrato. do contrato, mesmo a listinha. Muitas vezes até com foto a gente faz, né? É o melhor, né? Hoje tem o recurso da foto. Porque o cara pode substituir, né? Coloca pode um mais substituir. barato, tem um lustre caro e coloca um botidinho simples. E o Cresce prevê uma comissão para corretagem imobiliária. Para corretagem De mobília? de mobília, Não, né? é por conta de vocês. Ou seja, não tem referência. Não tem referência. Posso ser quanto quiser. Dá para colocar até 10% numa boa. Não tem referência. Se quiser. Exatamente. Ou de repente um agrado, não vou cobrar nada, porque já estou ganhando a comissão da. André, e qual que é o tempo que a pessoa tem, por exemplo, a gente vendeu um imóvel hoje, 800 mil reais, e o cara comprou por 500, então ele, em teoria, vai ter lá 300 mil para calcular o lucro imobiliário. E não é o único imóvel dele. Quanto tempo que tem do dia que ele assinou a escritura, que ele recebeu, até ele apurar e aonde é feito esses cortes, para que, por exemplo, a imobiliária possa emitir a nota, o recibo? Tá. Qual que é esse Vamos lá. Primeira coisa, por haver uma divergência também do que documento considerar na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Vocês sabem melhor do que eu, dificilmente o contrato particular é igual à escritura. Passa o valor menor, passa o valor Qual que vale? Qual que vale? O maior. O que vale o contrato particular, por incrível que pareça, Ele é o primitivo, né? ele vale mais do que a escritura. O contrato particular vale mais do que a escritura. E sem contar que o Brasil não é São José dos Campos. A instrução normativa da Receita Federal ela é redigida para o Brasil, não para São José dos Campos. Em São José dos Campos, dificilmente o imóvel ele tem uma referência menor no mercado de valor, ele tem uma depreciação quando não pode passar a escritura. Isso é São José dos Campos, porque o resto do Brasil aí fora, eu trabalhei no Santander nesse mercado de documentação imobiliária durante 2 anos. Tem regiões do Brasil que não tinha nem consultor, porque não tem documento. Não adianta colocar um consultor lá que não é Não termo tem de documento. posse, sítio, Minas fazenda. é só Belo Horizonte. Saiu Belo Horizonte, Poços de Calda, tem O cara umas para fazer 3 ou 4 ele tem cidades. que ir em outro estado, outra cidade para poder ter Não faz. Os caras não tem. É só contrato de gaveta e a cartucheira cheia de bala debaixo da cama. E vem falar que não é meu. Só, não tem. Não tem escritura. Os caras não fazem escritura. Aí quando vai para o norte, tem escritura. Quando vai mais para o norte, tem escrituras de fazendas grandiosas. Mas às vezes para a mesma fazenda tem 4 escrituras, cada uma tomando como iniciativa uma frente. Não, uma frente, é o mesmo território. 4, como é muito grande, cada escritura num município, e uma considera a frente para o norte, a outra considera a frente para o sul, no outro município está escriturado para o leste, no outro para o oeste, uma bagunça. Uma bagunça. Mas é o mesmo Não tem. proprietário? Não, é bagunça mesmo, os caras fazem para levantar dinheiro em banco. Eita. Tem muita falcatrua. Entendi. Muito. O cara coloca a fazenda em garantia, mas aquela fazenda está em garantia em 3, 4 bancos. E aí ele pega do outro RGI do outro lugar
Exatamente. Mas aí do tempo que o cara vendeu lá um imóvel de 500, que ele pagou 500, ele está vendendo por 800, passou a escritura hoje. O dinheiro entrou 100% hoje. Então vamos lá. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é combinar quem está comprando e está vendendo, O que vai declarar. o que vai declarar. Ou é o primitivo ou é a escritura. Eu sempre aconselho a não usar um meio termo. Ou um ou outro. Ou um ou outro, para você ter o papel. Ou um ou outro. Ou da escritura, onde todo mundo vai economizar no registro e tal, menos ITBI, vai economizar no ganho de capital, tudo Se o vai valor economizar. não for correto. Ou no contrato particular. Combinou, daí eu tenho a data. Porque o contrato particular às vezes é assinado em janeiro e a escritura nós vamos passar em março. Aí eu tenho a data. Então daí agora eu defini a data. A data vai ser do contrato particular? Ok. Eu tenho até o último dia útil do mês subsequente para recolher o ganho de capital. Por isso que na maioria das vezes declara a escritura, porque senão o cara recebeu só 10 mil de sinal, como é que ele vai pagar? Não tem 30 problema, mil de lucro? não tem problema, não tem. Não tem problema. Aqui mesmo o senhor me indicou um cliente, Renato Senador. Olha aqui. Foi. Ele vendeu picado. Parcelado. Preenchi o GCAP dele e informei as parcelas picadas. Ah, ele foi pagando conforme... Proporcionalmente conforme ele foi recebendo, foi gerando o DAS dele para ele pagar. Quando chegou na última, ele pagou o referente à última parcela só. Exatamente. E não o valor total. Então ele pode ser picado também. Pode ser picado. Mas André, e hoje essa situação de você estar passando, você faz o contrato de 800 mil, você vai passar a escritura por 450, o valor venal. Beleza, ficou acordado. Essa diferença do valor... Como que é justificável? Eles hoje estão colocando na escritura por causa do COAF. Né? Você vai passar uma escritura, você passa ela por 80, você vendeu por 150, eles colocam lá, que foi pago 150 para X ponta, XX. Como que você maqueia, esconde isso para não contrato, você declara o daí esse cara declara o contrato na escritura vai estar o valor menor. Então, tá menor, só que o que tem acontecido nas últimas que eu passei, pelo menos, eles estão tendo que colocar para onde foi o dinheiro e qual valor foi para a conta de quem, desde de março, onde saiu, desde março os cartões estão exigindo o laço, por quantidade. Aí assim, aí a gente passa pelo valor venal, só que na escritura lá a gente assina ela dizendo, o comprador vendedor, que foi 450, que foi 450, vai passar por 300. Os caras tá documentando na verdade está errado. Tá errado. Sabe por quê? Então, porque o banco já vai informar a receita pela transação. Então, exatamente. Eu acho que o que eu aconselho a fazer? Faça certo. O que eu aconselho a fazer? No contrato particular, já menciona o volume de depósitos, de transferência. Então, comprei o imóvel por 800 mil do André e vou passar a escritura por 430. Vou passar a escritura pela metade, 400 mil. No contrato particular, que jeito que vai pagar? Vou pagar à vista, 2 depósitos. Um de 400, que é exatamente o valor da escritura, que você vai apresentar lá no cartório, e na mesma data o outro de 400. Lá no cartório você apresenta só aquela. E aí qual que é a discrepância que tem entre, daí eles acordam em declarar o valor cheio do contrato particular, e eles estão querendo fazer a escritura no menor valor só para economizar ITBI e emolumentos carturários. O cartório tem alguma discrepância que na hora que ele for declarar isso no imposto de renda, o cartório fala, mas espera aí, a transação foi de tanto e dá esse cruzamento? Ainda não. Mas um dia vai, né? Porque aí vai ter que fazer... mas a nível Brasil é muito difícil chegar nesse... Nós não vamos estar vivos ainda, chegar nesse nível. Ou seja, o sistema não oferece um cruzamento. Então, por ele não oferecer um cruzamento, as pessoas acabam passando... Tem como, mas só que vai travar o país se fizer isso. Porque São José dos Campos tem como exigir isso. Mas o resto do país não tem. Só exigir comprovamento. Exatamente. A Receita trabalha no contrato particular. Então, a nível Brasil, ela trabalha no contrato particular. Então, eu estou com o contrato particular de 500 mil e estou com uma escritura de 350 e eu estou fazendo só para economizar ITBI e registro, eu declaro o meu de 500 porque meu dinheiro é lícito, tanto do comprador quanto do vendedor, e vou pagar o lucro imobiliário. Exatamente. E a Receita não vai te cobrar o ITBI que você sonegou. Tá. O problema Quem pode cobrar o ITBI que sonegou, mas ela não tem ferramenta para acessar a informação, é o município. Que ainda não tem. Não tem mas ferramenta. Ela pode exigir.
Só judicialmente. Judicialmente. Ela não tem braço para Se isso. for uma transação muito grande, a prefeitura desconfiar e ela entra com o judicial para poder ter acesso à íntegra da declaração das partes. Das partes. Vou falar aí, a venda de um prédio de um shopping. Ou aqui o terreno das vaquinhas. O terreno das vaquinhas aí, isso é um negócio muito grande, de milhões. Caso contrário, ela não tem, só judicialmente ela vai conseguir requerer essa informação. Então quando o cliente fala que quer fazer escritura em valor venal, comprador para economizar no ITBI, não tem uma lei que diz que ele não pode fazer. Não, lei, ele está sonegando o ITBI. Ele não tem fiscalização, não tem como ferramentas para impedir dele fazer isso. Ele não pode, porém também não tem como descobrir. Não tem como. E desse dinheiro que entra mais na conta De quem recebeu? de quem recebeu? O dinheiro ficou frio. Tá, mas assim, só se caso uma das partes declarar que cruza informação Só. que acaba caindo na malha. Se Isso. não declarar, não cai. Não cai. E o banco, a transação? No final do ano o banco informa tudo. Tá, daí o dinheiro foi pro banco. Cheguei na minha declaração de imposto de renda, eu coloquei que vendi um imóvel por 400 mil e na minha conta tem 800 pau. Isso. Aí eu vou ter problema na hora de fazer a minha declaração de imposto de renda, porque Eu vou aqueles ter que mandar o 400 extrato. mil tá frio, Mas se o dinheiro não estiver na sua conta, não tem nenhum problema. se o dinheiro virar na sua conta 31 pro dia 1º de O janeiro, problema não é o dinheiro virar, não é? não. O problema é ele tem que entrar. Não. Ele entrar. Entrou. Não, o Tem banco como. não informa. Cadê vocês? Não, assim, No final de ano. o problema não é só virar o dinheiro na conta. Uhum. Tem muita gente que chega no dia 29, 28, pede um Saca. cheque. Administrativo. Não sacar 400 pau, você tem problema na COAF. Passou de 30 mil reais Você tem que falar em por quê. espécie mês, Tem que falar o porquê. Pra quê? passou de 30 mil reais em espécie mês, precisa procurar um contador e preencher um documento de obrigação acessória que chama, informando o COAF do que foi aquela movimentação em espécie. Resumo, se o cara vai fazer uma transação, não é o único imóvel dele, abaixo de 400 mil reais, compensa ele gastar um pouquinho numa consultoria de uma contabilidade, que ele não vai gastar muito, que às vezes ele pode até economizar no E o lucro meu nem imobiliário, cobra. A consulta eu nem cobra. só cobra na hora de lançar. Só. Fazer o imposto de renda Não dele. vale a pena Aí, fazer isso, entendeu? o cara, voltando lá nos 400 mil que está na conta dele. O problema não é só, não adianta eu ir lá no dia 28, 29 no banco, pegar um cheque Administrativo. administrativo, que daí o dinheiro saiu da minha conta, porque agora eu estou com um cheque que é do banco, né? E em janeiro eu pôr na minha conta. Por quê? Quando vira o ano, o banco não informa a Receita aquele documento que você retirou no banco para fazer a declaração de imposto de renda. Não é aquilo que a Receita cruza. Ele te entrega para você declarar. Ele te entrega para você declarar. Então, se você cair numa malha fina, você vai ter que apresentar Nos centavos. aquele documento. Então, mas a prova não está com a Receita Federal. Ela confia que eu vou declarar o certo. Se eu cair na malha fina, de repente fui lá, gastei muito na nota fiscal paulista, a Receita desconfiou e me perguntou: André, de onde você arrumou dinheiro? Tá aquilo. Que é do seu informe de rendimento do banco. Se ela pedir, aí eu dei tiro no pé. O que o banco informa para a Receita Federal? Se você pegar esse informe de rendimento do banco, depois do saldo em conta, da posição do dia 31 de 12, vem o rendimento que você teve na conta. Mesmo quem não faz aplicação, o dinheiro fica alguns dias parado na conta lá e acaba gerando alguns centavinhos. Às vezes ele aplica automático. Sempre ele aplica automático. Uma outra questão política também de poder trabalhar o seu dinheiro. Porque o dinheiro, saldo de conta corrente, o banco não pode trabalhar, tem que estar à sua disposição. Por isso que ele aplica Por isso que eu automaticamente. tirei esse aplicamento automático, porque eu não quero que ele fique usando. E daí ele trabalha. Senão ele fica usando o seu dinheiro. Ele Você usa adora seu dinheiro. Eu cheguei para tirar o dinheiro fora quase 8 horas da noite, não tinha dinheiro na conta. É, e tinha, porque tava lá aplicado. Eles fazem isso. O que o banco é obrigado a fazer? Ele, do mesmo jeito que o André que tem empresa, ele informa uma vez por ano um documento chamado DIRF. Tudo que ele pagou para a pessoa jurídica, para a pessoa física e jurídica, ele faz um resumo e informa isso uma vez por ano. O banco também faz a DIRF e ele informa tudo que ele pagou. Então, o que ele pagou? Um rendimento.
Isso que é informado para a Receita Federal. Da Receita Federal fala assim, o André tem um patrimônio de 400 mil reais, onde 250 é um apartamento, 150 é um carro. E o banco disse que pagou para ele 4 mil reais de rendimento. Eu acho que esse dinheiro. É muito pelo percentual. Nenhum banco paga esse. Não, ele tem muita grana aplicado. Não e é ele está 400. escondendo de mim. É aí que a Receita pega. Mas É no rendimento. É no rendimento. Mas se a gente declarar esse rendimento, passa batido, então. Você declara Não, como você declara o rendimento sem declarar Você passou rendimento de escritura no menor quê? valor? Entendi. Passou escritura no menor valor, como é que você vai? Aí tem 800, mas você tem 400, deu o dobro de rendimento. Entendi. É nessa que a Receita, você cai na malha fina, a Receita, na hora que você for É lá, no vai falar assim, rendimento. traz seus extratos bancários, seus documentos, seu tipo de renda e vem aqui pra gente analisar. Aí ela vai olhar seu extrato e fala assim, mas peraí, você falou que tinha 400, mas o seu extrato é Poupança 800, não tem tributação, né? Não, mas tem rendimento. mas tem rendimento. Aí caiu no poupança, Deu rendimento. deu ali, já era. Deu um rendimento. Já era. A Receita passa Se assim, tem rendimento, ela faz uma regrinha de 3. E ela sabe quanto que você tem de capital. Tá, e a pergunta é, como existe formas de burlar isso também? Só não deixar o dinheiro na conta, né? No caso. Não, e eu posso... Eu sou nego pra caramba. Sim, acho que todos. Tenho um escritório de contabilidade. Tá gravando. Tá, a gente Vai, vai paciência. divulgar. Eu sou nego pra caramba. O que eu posso negar, eu sou nego. Sim. Ó, o próprio Jesus. Pedro chegou nele e falou, mestre, estão cobrando os impostos aí. Cara, você tem noção que Jesus estava com os impostos atrasados? Daí a César e César. O que é de César? Mas ele mesmo, ele estava com os impostos atrasados. Pagou quando vieram cobrar. ou seja, você pode dever. Você Se pode quiser cobrar, dever. você vai pagar. Pô, se coça então me acha. Eu não vou preencher aqui no primeiro dia útil do mês e ser o primeiro a pagar. Não, para. Espera. O próprio Jesus esperou os caras virem cobrar. Argumentou ainda. Estão cobrando meu imposto. Descendente de Davi. Por decreto, a família real não paga imposto. Os caras estão me cobrando imposto porque é Roma, Israel é subjugado, mas não estão respeitando o decreto. No acordo onde subjugava a nação, existiam alguns acordos de leniência. Fazia parte do acordo, mas não respeitaram nem na pessoa dele. O meu pai que é o criador de todas as coisas. Se alguém tivesse que pagar imposto, é eles que tinham que pagar para o meu pai. Mas mesmo assim, Pedro, eles estão me cobrando. Tá bom, vai lá, pesca um peixe, que na boca do peixe vai ter uma moeda, vai dar para pagar o meu e o seu. Mas ele mesmo esperou os caras me cobrar. Então, jeito tem. Eu sou nego bastante. Quando eu faço uma conferência do Caixa, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, eu vou lá e consulto o site da Nota Fiscal Paulista e vejo quanto que o volume. Porque em todo lugar, quando pergunto se eu quero Nota Fiscal Paulista, eu faço o sinal da cruz. Deus me livre, não quero. Mas tem lugar que não tem Mas se jeito. passou o cartão de crédito, já vai para a nota paulista, não vai? Nem tudo. Nem tudo. Mas tem lugar, por exemplo, na Honda você não faz revisão se não tiver o CPF. Carro você não compra se não tiver CPF. Carro você não compra. Porque na hora que se você não vai tiver CPF. registrar no cartório, ele já lança no Detran. Mas é tão Não, não. difícil, Na né? Receita. 7 mil. Santos Clube, eu fiz carteirinha do Santos Clube, eu não compro lá, porque Tudo parece. tudo aparece, tudo aparece. Preciso lá pedir meu dinheiro de volta até. Pode? Então, Pode? Se você tem 11 meses e 29 dias para pedir a Proporcional. anuidade de volta. Nossa. Mesmo sem ter usado. Usando, não, é proporcional que eles É devolvem? proporção, fração. Então, vai pegar porque lá, 29 Fiscal Paulista. Então, eu faço as contas. Daí fui lá e estourei. Caramba, estourei meu caixa aqui, somando as minhas despesas visíveis, que são Nota Fiscal Paulista, mais as minhas aquisições, versus o que eu declarei de renda, estourou em 70 mil. Procura um parente mais abastado. Ó, ô mãe, ô tio, presta aí pra mim 20 mil reais aí emprestado, nem que seja fictício. Dependendo do caixa dele, doações até perto de 70 mil reais também são isentas. Pô, me doem 15 mil, 10 mil,
Ou se você tem no CNPJ, você vai na sua física e fala, olha, também eu tirei dinheiro do meu bolso para poder colocar capital social na empresa. Aumenta o capital social da empresa. Ou diminui, vice-versa, faz a... Ou vai ou volta. E assim a gente vai remediando, dá para fazer. Mas vamos falar de isenção. O que é isento? O que dá para isentar no ganho de capital imobiliário? O ganho de capital imobiliário é uma outra confusão que quando fala de isenção faz muita confusão. Existe algumas regras e eu tenho que atender todas. Não existe meia regra. Não existe. O meu imóvel é abaixo de 430 mil reais. Sou isento? Calma, já acertou um ponto. São um dos pontos. É um dos pontos. O imóvel tem que ser inferior a 430 mil. Tem que ser único. Ele tem que ser único. Tem que ser de uso. Ele é único. Igual de uso. FGTS. Tomar cuidado. Ele é único, mas eu moro com a minha mãe. Paga. Ele é único, mas dele eu faço uma receita de locação. Paga. Ele tem que ser de uso. Ele é único e está no meu nome, Moradia. no nome da minha mãe, já não é mais, porque ela tem 50% de... Você morar ali. Então, daí dá para desmembrar e cada um pagar o seu. Perfeito. Dá para desmembrar e cada um pagar o seu. Eu pago da minha proporcionalidade de 1/2. Exatamente. E aluguel. Aí, então, tem o valor do imóvel. O imóvel tem que ser único, de uso pessoal, ou de residência. Não vale comercial, esquece comercial. Não vale comercial. Deleta comercial da cabeça. Eu também não vale. André, o cara tem uma sala comercial e um imóvel de 429 mil. Ele é isento de lucro imobiliário? Ele tem uma sala comercial. Eu considero. Porque o comercial não entra na regra. Exatamente. Eu considero. O comercial não tem isenção de TBI, não tem nada, né? Não. Porque não é de moradia comercial. Não. Aí tem a outra isenção. Ele precisa, o dinheiro, o recurso captado na venda, ele tem 180 dias para adquirir outro imóvel. Se ele quiser. Se ele adquirir um imóvel de menor valor, ele vai pagar o lucro imobiliário proporcional do que ele deixou de usar na aquisição. Se ele usou para dar um upgrade na moradia, vendeu o imóvel por 400 e comprou outro de 500, usou todo o dinheiro, não tem problema. Então não vai pagar nada. Então o prazo é 180 dias. A instrução fala em 180 dias. Se o cara vendeu um imóvel em janeiro e comprou outro só em dezembro, eu incluo na regra porque a Receita não tem ferramenta para apurar. Entendeu? Mesmo sendo mais de 180. Mesmo sendo mais de 80 dias. Dentro do mesmo ano, o risco é zero, mas a regra é 180 dias. Tá, ele vendeu por 400, comprou um de 200, o que faz com esses outros 200? Ele tem que pagar? Aí tem que apurar. Na verdade é 7,5%. Mesmo se for. Na verdade dá mais ou menos 7,5%, porque 200 mil representa metade Aí tem que do fazer ganho a de regra capital. Tem que fazer uma de regra de 3. Tem que fazer a regra de 3. Não é 15% da diferença, é do proporcional de uma regra de 3. Entendi. Do lucro. Aham. Aí tem que fazer a regrinha de 3. Do lucro. Então, vamos lá. É o valor do imóvel, 430. prazo 180 dias. Único. Um único imóvel. E isso não pode virar um negócio. Que é Corriqueiro, né? corriqueiro. Ou seja, eu estou com uma cliente que é a... Mas é um construtor que faz casa popular. Olha lá. Eu tô 200 mil. com uma cliente que foi você que me indicou. Trabalha na Embraer, ela e o marido dela chama... Nossa, eu atendi ela ontem, esqueci o nome dela. Ela usufruiu do lucro imobiliário, está fazendo uns 2 anos e meio, 3. Não pagou. Consegui enquadrar ela na isenção. Não pagou. E ela está vendendo um apartamentinho agora. Thalita. Tá com a proposta Na mão. na mão. Mas ela tá chorando, tá dando 100 mil de lucro imobiliário e não faz 5 anos que ela usufruiu do benefício. Em teoria ela não é isenta. Em teoria ela não é Tem isenta. 5 anos, que é o quarto item é um período. 5 anos. Exatamente. Eu correria o risco, Se viesse, mas eu tá não bom. posso falar pro cliente que eu garanto. Tem uma coisa que não está ficando claro para mim.
Veja bem, se a pessoa pagou 300 e vendeu por 400, ela tem 100 mil de lucro imobiliário. Certo. Se ela chega e paga o lucro imobiliário, acabou, não tem... Tá, beleza. Mas assim, e se ela, nesse caso, se ela comprar um imóvel de 200, esses 200 que sobram, ela vai pagar lucro do quê? Dos 100, dos 300 por 400? Ou desses 200 que Então, sobrou? primeiro eu tenho que... Tá, então vamos lá, vamos apurar o lucro. Ela comprou o imóvel por 300, vendeu por 400, Sim. e ela não usou todo o dinheiro para... Comprou um imóvel de 200. Comprou... Sobrou 200, então. Sobrou 200. Ela vai pagar lucro em cima do 100. Em cima do 100. Em cima do 100. O 100 Que é o sobrou. lucro que ela teve. Certo. Uma coisa também, se a pessoa comprou um imóvel em 2 mil, ela pagou lá 80 mil reais, ou já está vendendo por 400, ela paga lucro imobiliário acima de 320? Exatamente. Mas vai subtrair os gastos que ela os investimentos que ela fez. Então, aí a gente volta lá no custo de aquisição. Ela pagou no imóvel 80 mil. Uhum. Gastou 20 mil de obra. Aí 20 mil menos de apuração de lucro. Beleza, daí ele paga acima de 300 pau. Isso. André, Aí um outro custo de aquisição que pouca gente usa. Se você entrar na instrução, no perguntão da Receita Federal, entrar na instrução de como declarar a aquisição de um imóvel financiado. E 99% das pessoas declaram assim. você falou isso pra mim uma vez, no meu tava certinho. É muito raro eu pegar uma igual eu peguei a sua. Você entrar lá no perguntão da Receita Federal, pegar a instrução, como que eu vou declarar o meu imóvel financiado? A Receita, no primeiro momento, ela orienta assim. Lá em bens, você vai colocar o valor da aquisição. Vamos falar de um imóvel popular, um apartamento aí de 200 mil reais. Financiou pela Caixa metade, 100 mil. Aquisição do imóvel, 200 mil. Lá em dívidas, 100 mil. Quando ele for vender o imóvel, não foi apropriado os juros, a aquisição do imóvel está 200 mil. É assim que ela orienta. Só que quando eu for no material que eu vou passar para vocês, que é a apuração do lucro imobiliário, ela me diz que eu posso apropriar os custos de juros. Então, como que eu ensino o pessoal a declarar? Do jeito que estava na do André. Comprei um imóvel, lá no histórico eu coloco 200 mil. Vira o ano. Lá na coluna de valores pagos, eu coloco o valor que eu dei de entrada, 100 mil. Quando chega no ano seguinte, eu pego o extrato da Caixa, vejo o acumulado pago e Faço uma subtração. valor, não, somo, né? Ah, somo. Valor acumulado pago em 2019, 20 mil. Chega no ano seguinte, valor acumulado pago em 2020. E vou somando. E todo ano vai subindo as assim que eu zerei meu coisas. imposto de renda. E Isso foi uma das legal. coisas que zerou, né, André? Uma coisa que acontecia bastante também, que gerava bastante dúvida. Assim eu consigo apropriar como custo os juros. E é interessante porque se você fazer a pergunta direta para a Receita Federal, ela dá uma informação. Ela vai falar, paga o lucro imobiliário de 100, por exemplo, se for 100. Uhum. E às vezes você pagou 50 mil de juros, né? Não, Você eu pagava o digo, lucro imobiliário de 50, Entendi. que é a subtração. Agora sim, André, se avalia um imóvel por 500 mil para financiar pela Caixa Econômica Federal, mas a pessoa ela vai financiar apenas 300. Beleza. Aí acaba que não reduz o compra e venda, deixa 500 mil, a pessoa financiando 300. No contrato da Caixa, vai constar que 200 mil foi pagos em recursos próprios. Isso. A pessoa vai pagar imposto sobre a avaliação do imóvel, que no caso que é os 500 mil, certo? Não o valor de avaliação, ela vai pagar sobre o valor. Da Da maneira que está redigido no contrato da Caixa. Tá compreendendo? Entendi. É. Uhum. No contrato da Caixa, eu não aconselho ninguém declarar diferente. O da Que financiamento avaliação? tá lá. É, Segue nos centavos. porque o banco não vai combinar com ninguém de informar diferente. Sim, não, entendi. Uhum. Quando é financiamento imobiliário, declarar o que está No contrato. É que No assim, contrato. no banco, quando você faz financiamento imobiliário, no ano seguinte, próximo ao imposto de renda, ele gera um documento onde tem lá o que você pagou de parcelas. Como é que Sim. chama o nome desse documento? É o uniforme de rendimento Informe bancário. de rendimentos. Aí você vai lá de dívidas, ou dependendo do banco, o jeito que ele coloca, você pede uma consolidada, né? Consolidada. Isso. Consolidada vai ter lá tudo que você pagou. Juros, não sei o que, entrega na mão do contador, o contador vai discernir e fazer a... Eu aproprio na aquisição do imóvel. Então, se o cara comprou o imóvel financiado em 30 anos, comprou o imóvel por 400 mil, quando der 30 anos ele pagou 800.
Essa é a realidade, ele paga o dobro. De juros. De juros. Que eu acho barato, ele está usando o imóvel. Algum aluguel. Daqui a 30 anos o imóvel vai valer 800. Esse imóvel está valendo muito mais. Não tem. Então o lucro imobiliário basicamente é isso, gente. Tem essas margens de isenção, não dá para fugir muito. Ah tá, tem uma situação que eu passei por esses dias. Tem uma cliente que ela tem aquela fibromialgia biotrópica. Doença. Uma doença, ela ficou 2 anos assim, travada. Não mexia. Nada. Depois de 2 anos acordou de novo e começou a andar. Tipo essa doença que é degenerativa, né? Tipo Steve House, aqueles caras fez. Né? Que começa a atrofiar a pessoa. E ela falou pra mim que ela deu uma entrada, mas foi tão mal na posição de uma vez que nós fizemos no Dourado, ela deu entrada, ela não vai pagar nem de não paga nada. Existe isso? Já pegou? Existe sim, essas doenças degenerativas. Só que Laudo. a Receita não dá, a Prefeitura não dá, o cartório não dá, você tem que requerer na Justiça. E aí o juiz vai emitir Precisa de um advogado específico para defender esse tipo de causa. Aí ele vai tentar um mandato de um juiz, ela vai chegar no cartório, o senhor cartório cumpre a exigência, o senhor registro cumpre a exigência, o senhor prefeitura cumpre a Você exigência. declarou 150 mil, até brigou o Frank para poder. Ela vai ter que pegar o advogado. 150 mil ela declarou para o imóvel dela e vendeu por 700. Só você os discrepantes que vai ter de lucro no zero ali. Mas não tem que Não ter. tem nada de PT, nada. Ela vai ter que entrar na justiça, ela paga e depois vai na instituição, né? Não, ou ela Ou não paga. não paga e entra E vai pro pau. Vai pro pau. Eu não conheço nenhum advogado aqui na região que faz. Eu tenho um cliente ele mudou para Florianópolis, senhorzinho aposentado. Ele manja disso. Ele tem um advogado que faz para ele. Ele faz a declaração de imposto de renda, informa, não paga. Às vezes eu já estou entregando a declaração de imposto de renda dele do ano seguinte, ele ainda está com a pendência do ano anterior ainda na justiça. Porque está esperando a justiça decidir. O juiz mandar a sentença. Porque depois que ele consegue a sentença, ainda tem uma ação com a obrigação de fazer, que é para a Receita catar a sentença que foi dada. Depois você E conseguir tem liberar a outras, sentença. tem outras anomalias também, cardiopata. Fiquei cansada já. Cansa. Cardiopata, Tem um monte. Só tem que pegar um advogado para poder fazer isso. Eu não conheço nenhum aqui na região que faça. André, resumo da ópera então. Compensa muito mais emitir nota fiscal do que emitir recibo. Voltando lá no comecinho que a gente falou. Sim. O recibo é para corretor que não vende, né? Corretor que vende. Corretor que vende, se você ganha mais de 30 mil no ano, porque se eu ganho menos de 30 mil no ano de comissão, eu posso até tomar uma paulada aqui. Se eu não fizer o carnê-leão, mas no ajuste anual eu for lá e me entregar na Receita Federal, o imposto vai ser zero. Então o corretor que não vende, ou que vende comissão de até 30 mil reais no ano, ele não vai pagar nada de imposto. É até melhor não ter firma, ele não paga contador, Se ele não, paga imposto. Agora, se ele ganha até 180, vai pagar 6% aproximadamente de imposto. No ano, a sim. formalização. E aí vai progredindo conforme a tabela do Do ano, sim. Então, o corretor que não vende, não tem que ele abrir empresa. Agora, o corretor que vende, o padrão de imóveis que vocês trabalham aqui, Uma comissão derruba o ano todo. Uma venda. Tem jeito. uma venda. Trabalhar organizadinho, pegar uma venda no ano, já... E de 27,5% para 6% é bastante diferente. Foi bastante nisso. O cliente pode se negar, por exemplo, a imobiliária emitir a nota fiscal dela, o corretor emitir a nota fiscal dele, ou a imobiliária emitir a nota fiscal dela e o corretor emitir o recibo dele. O comprador, o vendedor, que é a pessoa que nos contratou, não pode se negar de receber. Não. Então pode ser notas fiscais ou recibos. Exatamente. Olha, eu vou mais longe ainda. É que não Vou mais longe ainda. Você prestou serviço de corretagem para uma construtora. Eu só pago com nota fiscal. Sim. Uma ova. Esquece. O que a construtora pode fazer é te tacar na tabela do imposto de renda, ela tem a obrigação de reter o seu imposto de renda. Então você tem lá 10 pau para receber de comissão, Ela vai ganhar de ela vai jogar na tabela, que excedeu em 1.900, 27,5%. Por que ela tem a obrigação de reter? Ela pode reter. Pode não, ela é obrigada a reter. Se ela não reter
e você cair na malha fina diante dessa operação, leva... a Receita cobra os dois. Por isso Mas que dela a Receita tem certeza que vai receber, por quê? Porque ela tem a corresponsabilidade. Como que a funciona? de mob, né, que ela lança todo mês, que ela formaliza os contratos. Por que a Receita faz isso também? E uma vez que a Receita que ela reteve o seu imposto de renda, se ela não pagar, não é só sonegação, é inapropriação indébita. O gestor da empresa vai preso. O diretor que estava lá na ata de assembleia, que representa a construtora, ou o sócio O responsável. sócio, o preposto. E ela tem a obrigação de reter o imposto de renda. Então, mas deixar de pagar porque não tem nota fiscal, isso não existe. E o que para a gente finalizar, o que tem agora daqui para o futuro, que a Receita já está se preparando e fechando o quadrado, vamos falar, para 2021 para frente, por exemplo. O que a Receita está preparando, que vocês devem saber as novidades em si, em cima do ramo imobiliário, que vai fechar mais um quadrado aí? Ela está trazendo para dentro do computador dela as informações dos cartórios. Desde março. Ela vem se preparando isso há muito tempo. Já há uns 4 anos atrás, abriu-se os campos para declarar os imóveis. Há um tempo atrás era código 3, código 7, e você jogava lá o histórico de qualquer maneira. Existia na instrução as informações básicas que precisava pôr. Eu precisava descrever o endereço do imóvel, Cidade, estado... o endereço do imóvel completo, com o número de inscrição municipal e a inscrição imobiliária e escritura, número da matrícula. Então, a descrição completa do imóvel, eu precisava dizer o nome completo do vendedor com o CPF e a forma de pagamento, valor e forma de pagamento. Ela abriu esses campos. Então, antes você colocava no histórico na ordem que você queria. Escrevi um TXT lá. Exatamente. Quero colocar o nome do vendedor primeiro, depois a forma de pagamento e, por final, o imóvel. Desde que tivesse todas as informações ali dentro. Agora ela planilhou os itens. Agora ela abriu esses itens. Ela não acrescentou nada. Tem mais campo? Não tem mais. Só que ela desmembrou, tem os lugares específicos. Tem um lugar específico que coloca até o número da residência, o número do apartamento, tem um campo específico para o número da inscrição municipal, o número da matrícula, o nome do cartório que está registrado, está todo desmembrado. Ela desmembrou para ficar mais fácil para o computador fazer a leitura. Aí na hora que o T-Rex funciona, ele começa a triangular cartório. Escritura 400, banco entrou. Esses campos, cada ano que passa, ele se torna obrigatório um ou outro. Então, por enquanto, não são todos os campos que travam a transmissão da declaração. Mas cada ano ele vai fechando, ele vai se tornando obrigatório um campo. Então, o sistema já está pronto. Já está pronto para fazer isso. E todo ano ele vai fechando, vai deixando mais dura essa informação. Até chegar um momento que não tem como mais você passar uma escritura no menor valor, um ITBI, Exatamente. porque na hora que você fizer o banco dedura, uma transação, o ganho de capital, na hora que você vai lançar, ou a prefeitura, com o valor venal, que em São Paulo é assim, Sim. o mínimo vai ser sempre o venal. E O aí, valor venal já está perto do valor de do mercado. Ou seja, o certo é fazer o certo para não se acostumar a fazer o errado sempre. Se precisar fazer o errado, a gente tem que salvar. sempre analisar os riscos, né? Eu falo, pessoal, Pagamentos em espécie, como é que a Receita está tratando disso hoje? então, qualquer valor até 30 mil reais em espécie precisa informar a COAF. Não, a dúvida nossa é assim, se eu tive mais tarde, a gente vendeu um apartamento de 900 mil. O cara vai e transfere 900 mil na conta em TED mesmo. Ok. Só que eles querem declarar 700. Não dá, né? Ou dá? Então, eu aconselho fazer 2 TED. Separados. Fazendo 2 TEDs... Você apresenta só um. Mas ele ainda fica com risco. Ainda fica com risco. Né? Porque O risco nunca vai ser isento. Quando você vai ser zero risco se você fizer 100%, certinho. Aí é zero risco. Agora, se tiver um centavo a menos... Mas a probabilidade de dar problema nesses outros 200, nos 700 e faz os outros 200, acontece muito? A probabilidade, por enquanto, é zero.
Se fizer bem feitinho, é zero. Um exemplo. O risco é bem perto de zero. Um exemplo. Bem irrisório. Você faz a negociação, você combina de fazer o venal, só que depois você se esquece, você chega pro seu computador e fala, olha, declara esse contrato aqui. Só que você esqueceu que estava combinado que a escritura foi menor. Aí você, sem querer, lança 400 numa operação de 300, pronto, aí não tem volta mais. O cara, vocês dois caem na malha fina, em teoria, porque os dois vão ter que justificar quem tá certo e quem tá errado. E se acontecer isso e retificar o... não tem como Se você retificar, você vai pagar a multa da diferença na média. Mas aí, depois que você retifica, eles voltam no imposto para analisar Se você reaver, o você reaver o que você deixou de pagar qualquer multa? Não, depende do tempo. Se retificar ainda dentro dos prazos de entrega, não acontece nada. Depois. Mas agora... Passou. Eu tive uma cliente esse ano que ela deu quase 20 mil reais de imposto para pagar sobre renda de locação. Ela falou assim para mim, todo ano ela quis pagar. Chegou esse ano, ela falou assim, nossa. E assim, o aluguel vem subindo todo ano 3%, 4%, 2%, e a tabela do imposto de renda está congelada há 20 anos. Então o imposto está ficando cada vez mais pesado todo ano. Vai ficando mais pesado, porque a tabela é a mesma, lá embaixo. A margem de regressão. E nem regressão. Há 12 anos atrás ela pagava 4 mil de imposto de renda. Ela paga 15, um triplo, quadruplo. Tá, deu 16 e pouco esse ano. Aí ela falou pra mim, o que dá pra fazer? Eu falei, não dá pra fazer nada. Agora você quer saber o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Ela falou, quero. Eu falei, declara nada. Deixa cair na malha fina, o que cair você declara. Fiz a senha ECAC, uma vez por mês consultava. Caiu na malha fina, a Receita apurou 5 mil de imposto de renda. Ela foi pagou. Mais uma multa de 20%, 6. Pagou 6, economizou 10. E ela está na berlinda por mais 4 anos. No pior dos mundos, qual que é a multa? Geralmente que a Receita cobra. No pior dos mundos, se descobrir tudo. Se ela descobrir, a multa é 20%. Entretanto, se ela sentir que foi fraude, aí tem multas. aí a multa pode chegar a 70%. 70%? De 20% a 70%. De 20% a 70%. Do valor apurado. No caso dela, a Receita falou assim, olha... Quando ela identifica a fraude, por exemplo, se ela derrubou os dois, aí o cara fala, mas eu fiz tudo certinho. Mas ela que não queria declarar, ela me induziu a não declarar também. Fraude. Se a pessoa insiste, apresentar documento falso, né, que é fraude, né? Apresentar documento falso. Recibo falso, comprovante falso. Fraude é documento falso. Nesse caso, as pessoas que recebeu a locação, que pagou a locação, é quem informou que pagou. Entendi. Senão não tinha caído. Aí informou que pagou, deu 5 mil de imposto, mais a multa, 6, mesmo assim ela tá feliz. Não tanto, mas tá feliz. Que economizou lá, economizou 10. Mas ela está 4 anos, 5 anos ainda no caminhão em cima dela. É isso. Mais 4 anos de avião em cima. Eles analisam depois da primeira vez que você cai, eles ficam 4 anos mais. Eles ficam lastreando você, né? Não, lastreando fica todo mundo. Mais lastreando mais. Assim, Fala assim, ó. mesmo fazendo certo, tem gente que acaba caindo. Meu marido caiu, fazendo certinho. Eu tô com um caso lá que o contrato é antigo de locação. Aí, quem paga, o escritório de contabilidade, informou que paga para a mulher. O escritório foi lá e fez a DIRF, eu paguei o CNPJ, e paga a mulher. A imobiliária que administra a locação fez o de imóvel e falou que é o outro que pagou. Falou que quem recebeu foi o cônjuge homem. Colocou o marido errado. Então, quem paga diz que quem recebeu foi a esposa, e a administradora que preenche uma outra obrigação acessória, diz que é o imóvel, diz que quem pagou, quem recebeu foi o marido. Aí eu fiz a declaração do imposto de renda dizendo que a mulher recebeu. O marido caiu na malha frente. E se eu tirar dela e colocar na dele, eu conserto a dele e estrago a dela. Juntei todas as evidências e mandei para a Receita. Está um processo lá para eles avaliarem. Eles vão avaliar, se ela julgar, não, você tem que pagar muito, que ninguém mandou você fazer errado, o problema Não, quem fez errado foi a imobiliária, né? Imobiliária que pague. Isso é uma coisa. A imobiliária está lá. 6%. Alguém tem mais alguma dúvida? Lucro imobiliário é isso, não tem muito. Os números são baixos, porque hoje, no caso de vocês, 430 mil onde tem casa? No perfil da Isso Imóveis não tem. Tem.
É pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. O Lucas vai trabalhar. O nosso ticket médio é de 700. O nosso ticket médio é de 700. Tá vendendo imóveis deles agora. Tá Ô, André, MEI mais alguma coisa? No caso de vocês aqui, para nada. O quê? Perdão? Não entendi a MEI, pergunta. microempreendedor individual. Ó, do assunto que nós estamos falando, para que serve o MEI? Para O pintor, o pedreiro que Gesseiro. fez a... É, exatamente. O cliente que prestou serviço para o cliente de vocês. Com vendas assim não existe, né? Não. A gente O corretor é rico. É. Não Não, tem não incentivo. entra na tabela, né, de contabilidade. Não tem profissão corretor lá. Médico, Advogado, médico, engenheiro, advogado, contador e corretor é rico. Não precisa do incentivo MEI. O MEI só pro pedrezinho, pedreiro, pro gesseiro. Isso. ADM. ADM. O ADM tem MEI. Tem. Tem. O ADM tem, o ADM pode. Administração de empresas. A administração pode. Também, né? Comerciante, vendedor. Depende do quê? É. Depende da atividade de vendas. Depende da atividade de Tem vendas. vários, né? Mas é isso. Mas depende do pedreiro, hein? O pedreiro que trabalha comigo lá, ele tá fazendo 24 por mês. Ele vai pagar o. É Se daí você que declarar, tá se você declarar, É, 80 mil por ano, né? 81. 81 mil anos. o André ele é contador de vários pedreiros, construtor, né? Cara, deu uma sumida. Mas você já tem uma carteira. Tem um pouco lá. Mas teve uma época. Na época da formalização do MEI, né? Bombou, né? Nossa. Mas os caras são muito relaxados, cara. A Não maioria paga deles certinho, não né? paga, não paga o DAS. Então, mas. Olha, eu paguei o DAS de janeiro, fevereiro, março e abril. Deu como devedor até hoje. Aí eu mandei o e-mail para a Receita, mandei com foto. Do MEI? É. Não, relaxa, vai corrigir. Sabe o que pegou? Mudou o salário mínimo. Alterou o salário mínimo, quando eu fiz o pagamento já tinha mudado. Ah, daí deu a diferencinha. O que eu fiz? Quando o cara encheu o saco, paguei de novo. Paguei esses 4 meses de Não, novo. não precisava não. Não que era o almoço da Receita, falou, pô, a gente tá Não consultor? Não, é outra coisa também É que... devedor, né? Foda, né? Não, mas é bom dever um pouquinho. Outra coisa que deu muita divergência lá foi agora no período de pandemia, eles suspenderam a cobrança do MEI. Aí quem pagou, depois agora que voltou o período suspenso, Voltou com juros, correção. não cruzou a informação ainda. Aí O cara sim. tem um comprovante de pago, O cara tem o comprovante de praga, mas não está constando. não está constando porque ele pagou muito antecipado. Não, mas o meu foi em janeiro, fevereiro, março, não tinha ainda a pandemia. Entendeu? Você já estava com os dados impressos. Eu paguei em janeiro, dia 2 de janeiro eu fui e paguei, 4 meses. Dos dois, a mesma mês. 4 meses eu paguei antecipado. Aí, o que acontece? O salário mínimo mudou no 15º dia útil de janeiro, para não sei quantos reais, ele é proporcional. Aí faltou alguns. Tira o Quinis depois para ver se pelo menos Não, somou mas já. eu já paguei de novo? Então, mas tira o Quinis, sabe o que é o Quinis? Não. Quinis é o cadastro individual nacional.